Estamos iniciando mais uma reunião pública virtual do Lar Teresa. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos com a nossa reunião num tema especial. A nossa expositora hoje é Elisa Hildesheim. O tema que ela vai abordar é o tema especial: Mulheres, Mães, Evolução do Ser. É bom nós estarmos aqui novamente. Nesse instante, daremos sequência à nossa programação. Informamos que a nossa reunião virtual tem o praxe de fazer o estudo, revezando as duas obras básicas da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E estudamos essas duas obras alternadamente. Excepcionalmente, uma vez por mês, destacamos um tema especial. Mês de maio, nessa ocasião, estamos com um tema especial: Mulheres, Mães, Evolução do Ser. E nós, então, chamamos a nossa Elisa para as suas saudações iniciais. Elisa. Sim, é com muito prazer que voltamos a esse encontro virtual e desejamos muito que as nossas pequenas reflexões possam criar, assim, um clima de afetividade entre todos nós, reflexão e amizade entre todos os que nos assistem e nos ouvem. Então, vamos dar prosseguimento à nossa reunião com a nossa leitura inicial. A leitura inicial é uma mensagem de Icleia. A mensagem tem o título de Ternamente. Teu filho é como uma avezinha ainda em plume, buscando o calor do teu regaço. Aconchega-o ternamente e medita. Um dia, no plano do espírito, ele escolheu teu coração como doce abrigo de suas esperanças.
Não lhes negues o reconforto de tua presença. Não o deixes entregue a si mesmo, para que suas esperanças não se transformem em solidão. Se o vires chorando, recolhe-o em teus braços e indaga-lhe o motivo do seu pranto. É possível que ele não saiba ainda verbalizar o que sente, mas se o afagares pacientemente, se cantares ao ouvido e lhe disseres, filhinho, eu estou aqui, de certo ele se sentirá seguro e confiante. Muitas vezes ele só sente medo, medo do que ainda não conhece, medo de ficar só. Desde cedo, ensina-lhe o valor da oração. Fala-lhe de Jesus, que é a nossa segurança. Compartilha com ele as horas de alegria, sorrindo, brincando, curtindo ao seu lado esses momentos de felicidade, para que desde cedo ele saiba que esses momentos existem e que é bom vivê-los ao lado daqueles que nos amam. Um dia também buscastes um regaço. Se encontraste acolhedor e amigo, transfere para teu filho o quinhão de paz que já desfrutaste. Se ele te foi adverso, recorda o sofrimento que a rejeição te causou e não transfira para teu filho, porque só conseguiremos apagar a nossa dor quando deixarmos que a água viva do amor se esparza através de nossas mãos, suavizando a dor que viceja em torno de nós e debruçando-te docemente sobre essa flor que te nasceu, diz-lhe baixinho, meu filhinho, Deus te abençoe. E Cleia. É do livro Caminhos da Paz, no capítulo 18, a média Brunilde Mendes, do Espírito Santo. Façamos a nossa prece. Com essa inspiração numa mensagem de Cleia, já nos conectamos exatamente nesse padrão superior. E dizemos, Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, disseste-nos que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí estarias. Ao início da nossa atividade, deste instante, estamos todos conectados contigo, Senhor, buscando teu amparo, no teu regaço, para que possamos sentir as forças renovadas, à disposição para prosseguirmos nas lutas que se nos antepõem à nossa caminhada. E com a tua permissão, com a proteção dos mentores espirituais, teus mensageiros, que dirigem o destino do Lar Teresa, e que envolva todos os nossos internautas conectados nesse instante, aqueles que não puderam chegar até agora, para que possamos ter uma mensagem realmente plena de amor e de carinho da nossa Elisa. Que assim seja, Senhor. Elisa, a palavra é sua, falando sobre o tema das mães, da mulher, e assim por diante, né, Elisa? Vamos lá. Isso. Obrigada, João. Pois é, todos nós sabemos, segundo domingo de maio, normalmente, né, os lares se enfeitam, há comemorações, este ano talvez um pouquinho diferentes, mas quem sabe, muitas flores, presentes, abraços virtuais ou presenciais às vezes. E quantas pessoas apenas pensam nas suas mães, encarnadas e as desencarnadas. E quantos de nós ainda não sensibilizados por aquela que veio, que nos recebeu no seu regaço, apenas dizemos palavras formais de cumprimentos. É que na nossa sociedade se instituiu que nós teríamos um dia, um domingo, dedicado à mulher mãe. Mas nós gostaríamos de propor, nesse nosso encontro, gostaríamos de propor uma vertente dessa data, deste dia que comemoramos. Não uma vertente que seja fora do comum do Dia das Mães,
E nem pensando em descobertas científicas ou filosóficas, nada disso. Apenas um tema um pouco mais abrangente, que nos leve a uma reflexão. Vamos ver. Vamos começar pensando como é que uma mulher se torna mãe. É claro, uma resposta simples dentro da biologia. Todos estariam pensando agora, claro, ela se torna mãe quando no seu ventre se forma um outro ser biológico, e esse ser ali está pela junção do espermatozoide masculino, do óvulo maduro da mulher, e assim cresce dentro dela um novo ser. Evento maravilhoso, processo maravilhoso, este da criação de um ser dentro de outro ser. Mas quanto ainda analisar? Se olharmos, quem sabe, pelo lado histórico ou espiritual, quanto a desvendar por esses aspectos, uma riqueza. Nós vamos dar algumas pinceladas para chegarmos assim onde nós queremos. Historicamente, o que nós vemos? Os primeiros escritos que nós encontramos dos homens, vamos dizer que a mulher é um ser inferior. E como nós temos mais proximidade, ou até mais conhecimento dentro da tradição hebraico-cristã, dentro do que nós estudamos no Velho e no Novo Testamento, vamos nos reportar ao que o Velho Testamento diz. Lá, na teoria da criação, nos diz que a mulher foi criada da costela de um homem, o Adão. Simbolismo. Nós já entendemos que seria um simbolismo. Mas os homens, no decorrer do tempo, entenderam também esse simbolismo assim. Ela não tem uma origem própria. Ela precisou da costela do outro para que tivesse a sua vida. E assim, os homens daqueles tempos, de todos os tempos, e que se apoiavam nesse significado, nessa simbologia, consideraram a mulher o ser inferior. Como é que a doutrina espírita já vê isso? Passado algum tempo, voltemos a Kardec, a Gênese, capítulo 12. E Kardec começa a analisar o Velho Testamento e repete o que lá está escrito. Deus criou o homem e o criou macho e fêmea. Nós percebemos que ele disse, está escrito, e o criou, singular, e o criou macho e fêmea. E Kardec ainda, na Gênese, continua analisando e dizendo, nós agora entendemos de uma maneira diferente, porque se nós analisarmos o que assim está escrito, parece uma afirmação de que a mulher saiu da costela do Adão, uma afirmação pueril. Até essa expressão que ele usa, pueril, infantil. Mas Kardec analisa. O sentido é muito mais profundo. Está aí embutida a ideia de que a mulher tem a identidade, sim, própria, e que também há o sentido de igualdade entre os dois, homem e mulher. Mas, com o tempo,
esse simbolismo continuou. Todos ainda pensavam nessa inferioridade, e por isso mesmo os homens tornaram a mulher submissa. Era ela, sem uma origem determinada. Bem, com o tempo também, analisando esses simbolismos, os homens não conseguiam entender, pela inferioridade nossa, vamos dizer nossa, porque nós ainda não entendemos completamente esse simbolismo. Continua essa teoria da criação do Velho Testamento. E quem vai falar? Que aquela mulher simbolizava o mal, porque afinal foi ela a culpada da expulsão dos dois do paraíso, porque ela seduzira, e nós diríamos hoje, o manipulável, o ingênuo Adão. Ela manipulou para que pudesse comer a tal da maçã. E aí vem aquelas imagens que nós conhecemos. A serpente, a maçã, a desobediência, a expulsão do paraíso, o degredo na terra, a dor, muita, muita dor para adquirir a alimentação e para trazer o novo ser à vida. E simbolismos estes que nós até hoje não conseguimos entender bem e que tomamos assim, muitas vezes, como poucas histórias. Os estudiosos, é claro, aqueles que se dedicam a ver mais profundamente essas imagens, conseguem nos esclarecer um pouco mais do que significava cada um desses elementos que o Velho Testamento nos traz. Recentemente, o Haroldo Dutra Dias, numa live, usou uma expressão que me chamou a atenção. Ele disse: o Velho Testamento é uma mina de simbolismos. É claro, Jesus também usou frequentemente de simbolismos, de analogias, e precisou criar imagens palpáveis para que os homens a que ele falava naquela época, homens daquela classe tão humilde, a classe inferior até aos grandes da época, entendessem o que ele queria dizer. Sabemos disso. Então, essas imagens palpáveis que você está dizendo foram sempre representadas pelas sementes, pelos frutos, pelas árvores. A figueira, o grão de mostarda, e a natureza, as aves, todas essas imagens que poderiam falar um pouco melhor do ensinamento que ele queria nos trazer. Nós já compreendemos um pouco disso. Mas o homem ainda continuou, naquele tempo, pensando: mas como? Como será igual esta mulher, este ente, que tem uma formação e um comportamento diferente do meu? E se é diferente do meu, então é inferior. Mas interessante que, dentro dessas considerações, mesmo em algumas reuniões tribais e no Velho Testamento, apesar desses pensamentos, sempre surgiam algumas mulheres rebeldes. E até no Velho Testamento a gente encontrou uma certa mulher que reivindicou junto a Moisés a partilha da herança do pai. Imagina, a herança do pai era sempre dedicada aos filhos homens, essencialmente aos primogênitos. E uma mulher resolve reivindicar, igualando-se
a um homem? Tentativas. Mas nada adiantaria essa tentativa de igualdade se ela não gerasse um filho. Um filho que pudesse continuar o clã, aquele grupo, ou uma dinastia, como acontece com os reis, os imperadores, as autoridades maiores. E aí a gente lembra de quê? A gente lembra de Sara, no Velho Testamento. Ah, sim. Ela consegue idade avançada, depois de muita tristeza, ela consegue oferecer a Abraão o Isaque, dilatando então o clã. Embora Agar, a escrava egípcia, já tivesse oferecido Ismael a Abraão, mas não era o mesmo clã. Então sabemos pela história como se transcorreu essas etnias que nós aqui vemos. Bem, dentro do que nós vemos dessas tentativas das mulheres de se igualarem, nós vemos que existe uma lei, a lei do progresso, a lei que vai dizer que todos nós podemos evoluir. Se naquele tempo, com Abraão, ou o tempo posterior, a mulher poderia ser relegada pelo homem, já que ele era superior. Ela era relegada, recusada quando ele quisesse. Ou, em algumas vezes, ela era como que um utensílio doméstico que perderam o valor, que não tinha mais utilidade. Então, podia ser colocada, jogada fora. Embora que em algumas culturas, vamos ver rapidamente, nós sabemos que em Roma, por exemplo, as matronas, as patrícias romanas, eram consideradas aquelas donas de casa exemplares dentro da cultura romana, naquele período de glória de Roma, das grandes conquistas e do grande poder. Mas não significou que em outras culturas ela continuasse um ente descartável. E lembramos até que, em alguns momentos, homens juntavam em haréns as mulheres que queriam, ou poderiam ser desprezadas, e onde os filhos também cresciam numa dificuldade imensa para todas, para que se pudesse ter um laço familiar. Um laço que não existia dentro da hostilidade entre as próprias mulheres. Nós começamos a lembrar da lei do progresso. E começamos a lembrar que todos nós sabemos que lentamente, muito lentamente, esse progresso se faz. Então, a mulher começou a tomar uma outra posição nas sociedades. Começou a crescer e a aparecer na literatura, por exemplo, na poesia, e às vezes tendo que colocar o nome masculino para ser apreciada. Mas ela crescia e veio em determinadas faces da ciência, apareceram as mulheres. Apareceram as mulheres na tecnologia, como hoje nós vemos. As mulheres na política, as mulheres na mediunidade, as mulheres na espiritualidade. Agora, assim, não mais aquela serva, a submissa, mas encarada pelas suas potencialidades expressas, a companheira do homem. Não a antagonista do homem, a rival do homem,
mas aquela que poderia se igualar. Assim como Kardec falou, aqueles simbolismos está nos falando da igualdade daqueles dois seres, já que ela não foi criada de outro limo do que Adão teria sido criado. Quando nós falamos assim que essa submissão começa a desaparecer, parece que estamos ouvindo algumas pessoas dizerem: ah, não, mas ainda existe muita submissão da mulher. Ah, basta ver as bandeiras que se erguem em todo mundo, que as mulheres reivindicando as suas posições, reivindicando os seus direitos. Sim, é verdade. Foi necessário, sim, que as sociedades se acordassem. E acordaram até que relativamente cedo. Vamos lembrar que em 1791, já houve, durante a Revolução Francesa, em Paris, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Cidadã? Sim, era um momento de revolução. Era um momento que se falava em igualdade, em liberdade, em direitos. Então, surge a ocasião de se falar da mulher cidadã. Claro que, como nós sabemos, que ficou muito na teoria essa declaração, porque ainda os homens não estavam preparados para que houvesse essa grande etapa de progresso. Mas aqui no Brasil, nós lembramos que foi necessário que se instituísse uma lei, a Lei Maria da Penha, que nós sabemos, em 2006, com muitos e muitos capítulos explicativos, mais de 20 páginas, em que procuraram colocar todas as posições possíveis para que os homens respeitassem as mulheres. Sim, nós agora perguntamos, diante da doutrina espírita, como é que existe esse progresso dentro de seres tão diferentes, biologicamente e de comportamento? De que maneira existe este progresso? Ora, nós sabemos que já tivemos muitas existências. E também sabemos que existimos por longo tempo com as características biológicas femininas, em outro longo tempo com as características físicas masculinas. Eu lembro muito bem que o Dr. Jorge Andréa, quando encarnado, em algum momento, explicando um pouco que esse aproveitamento das características positivas de um e de outro, e que essas características eram, então, mantidas durante a encarnação prolongada de homem e mulher. O Dr. Jorge Andréa procurou colocar de uma maneira também visível, criando como que colunas. E que, por exemplo, vamos dizer, características masculinas em vermelho, características azuis de mulheres. E, nesta lei do progresso, em algumas colunas, começavam a aparecer características de um e de outro, numa mesma coluna. Também um equilíbrio, mas aquisições que nós, espíritos, tivemos, independente da forma física que o espírito, nós, atuamos, em que nós atuamos, independente. E muito interessante que, na atualidade, dentro dessa imagem das colunas, nós podemos perceber que aquelas com as características femininas podem ter também acentuadas características masculinas, equilibrando. Exemplo, a mulher
que se destaca como na sociedade, como uma empresária, como uma profissional enérgica, tomando decisões, as decisões que pareciam particulares dos homens, inteligentes. E a gente já pensou que o homem fosse sempre muito mais inteligente do que a mulher. Quem sabe pela praticidade dos homens nós pensávamos assim. Mas então nós começamos a encontrar as mulheres com essas características de energia, de decisão, de praticidade no seu trabalho, mas que no lar recebem os filhos amorosamente e sabe das necessidades menores de cada um. Como também vamos encontrar aquilo que a gente brinca dizendo às vezes os pães numa combinação de pai e mãe, aqueles homens que têm as características próprias do homem decidido, do homem que fala, mas que em casa consegue trocar as fraldas do seu bebê, consegue dividir as tarefas domésticas com a mulher. Ainda não é o equilíbrio total, mas nós já percebemos que dentro dessa lei do progresso, então, começamos a adquirir novas experiências e que nos tornam cada vez mais iguais. E no Livro dos Espíritos, quando pensamos assim, nesta dificuldade que ainda encontramos na sociedade, nós recorremos ao Livro dos Espíritos para sabermos como é que Kardec encarava estes assuntos já no século XIX, não no século XVIII com a lei lá da Revolução Francesa, nem na nossa. Mas como é que ele dizia? Vamos ver. Lá naquele momento, na parte terceira do Livro dos Espíritos e das leis morais, há sim a lei da igualdade. Para quem quiser depois procurar, adiante da pergunta 817, há uma pergunta assim que vem nos afirmar aquilo que nós estamos pensando na atualidade. Por exemplo, ele pergunta, são iguais perante Deus, a mulher e o homem? Eles têm o mesmo direito? De uma maneira bem sintética. Os espíritos dizem, sim, mas Deus deu a faculdade de progredir a todos eles. Não só deu a um e não deu ao outro. Progredir experiências em ambas as situações. Depois, Kardec pergunta, sim, mas de onde vem essa ideia de inferioridade da mulher? A das instituições sociais. Instituições sociais falhas? Com certeza. E sempre baseada no abuso da força, diziam os espíritos. O abuso da força sobre a fraqueza. Essa força aqui, acho que nós entendemos que não seria só a força física do homem, que pode constranger a fragilidade da mulher, mas também a força do poder que ele exerce numa sociedade. Daí vem, falam os espíritos, a força faz o direito. Muito diferente, em algumas ocasiões, do que nós vemos hoje em dia. E mais uma pergunta tão interessante, até para fazermos a ligação com o tema de hoje. Por que criou Deus a mulher mais fraca fisicamente do que o homem? Ao homem compete as tarefas mais rudes, mais pesadas. E a mulher, ela tem as funções de desempenhar funções mais delicadas, funções apropriadas, sim,
a receber um ente frágil, o ente que necessita de toda a atenção. E nós sabemos também que até os 7 anos o quanto é importante esta atenção para a fragilidade não só física, não só orgânica, mas psicológica, emocional. Então, a sensibilidade, a delicadeza da mulher nas funções maternais a torna importante. Interessante que os espíritos dizem que, nesse sentido, a tarefa da mulher é mais importante do que a tarefa do homem. Vamos indo. Nesse mesmo capítulo, rapidamente, os espíritos ainda orientam sobre a legislação justa quanto à igualdade dos direitos da mulher e do homem. E nós temos hoje ainda a necessidade de organizarmos leis que não são obedecidas, porque a nossa sociedade ainda não progrediu moralmente para que atinjamos esta igualdade. E ela não será atingida enquanto nós não entendermos que nós só alcançaremos esses direitos por uma ordem, não pela violência, não pelo debate agressivo, mas por aquela outra lei lá do Livro dos Espíritos, da igualdade, do amor, da caridade. Alcançando por inteiro essas leis, quem sabe teremos essa sociedade mais justa e que possa trazer, então, a emancipação da mulher, essa emancipação que é, talvez, querida. E também no Livro dos Espíritos está colocado que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. É claro que os espíritos não estavam falando de progresso tecnológico ou científico, estavam falando de outro, desse progresso moral que acolhe a todos eles, homem e mulher. Mas daí, o que nós podemos dizer ainda hoje dos países, das culturas que continuam a ter preconceito, discriminação, limites com a mulher? Aqueles que não consideram, aqueles países que ainda consideram a mulher o elemento servil, o elemento orgânico para a geração dos filhos. E o que nós pensamos e aprendemos a doutrina espírita é que nós não nascemos no país errado. Não nascemos por acaso em um lugar, em uma cultura, em que seja necessário colocar limites mais próprios, moralizantes. Não é ao acaso que nos coloca em qualquer lugar ou em qualquer família, em qualquer cultura. É preciso que tenhamos experiências várias para que nos adiantemos. Mas falamos, botando bem o nosso assunto. Falamos que ontem festejamos, falamos do Dia das Mães. Sim, das mães. Homenageamos as mães. E agora pensamos, nós homenageamos só as mães amoráveis, aquelas delicadas, aquelas que dariam a vida pelos seus filhos. Também vamos homenagear aquelas que são rudes, ignorantes, aquelas que ferem, aquelas que matam, por ignorarem as leis do nosso Pai. Mulheres que ainda não conseguiram entender a grandeza da missão que lhes foi confiada. Mas aquelas amoráveis e que se ligam aos seus filhos por existências e existências, e que continuam na espiritualidade a velar pelos seus filhos,
Lembramos de André Luiz? Quantas vezes André Luiz fala que recebe o grupo em que ele está, com diversos instrutores, o pedido de alguma mãe que chega dizendo: socorre o meu filho, socorre a minha filha. Na espiritualidade, continuam sendo as mães amorosas. E quem de nós não há de lembrar de uma mãe amorosa que continua conosco, que continua ao nosso lado e que ouve as nossas orações? Quantas mães que se ligam aos seus filhos por laços, e sabemos que são laços indissolúveis. Que consolo para nós sabermos que as afeições, que a amorosidade não se perde com a perda do corpo físico. E um exemplo assim, para nós nos encaminharmos para a finalização, um exemplo que nós podemos encontrar, um exemplo que nos toca muito, do livro Libertação, de André Luiz, nas últimas páginas, quando Gúbio, o instrutor, ainda se debruça sobre o caso de Margarida, mas há alguém, Gregório, que é um líder no mal, um espírito endurecido por séculos, e que arregimenta tantos outros espíritos na mesma condição. E embora Gúbio, com todas as qualidades já alcançadas, morais e espirituais, não consegue trazer aquele Gregório para a luz que um dia ele recebeu. Foi preciso convocar Matilde, a mulher que na espiritualidade se revestia de luz. E ela, em determinado momento, amplamente trabalhado pela equipe de Gúbio, em que André Luiz estava, ela, Matilde, consegue, com seu amor de mãe espiritual, que esteve por eras com aquele espírito rebelde, ela consegue fazer com que Gregório se dispa de todos os seus erros, dispa de todas as suas convenções, entrega-se ao amor da mãe que nunca o esquecera. Com certeza nós podemos pensar que nós não temos ou não tivemos mães iluminadas quanto essa mulher radiosa na espiritualidade. Não tivemos. Mas sabemos que elas sempre se debruçam sobre nós, encarnados ou desencarnadas. Elas continuam se debruçando sobre nós, porque elas se dirigem a outra mãe. Uma mãe a que se dirigem também todas as mulheres. As mulheres que ainda não sabem ser a mãe como pensamos a mãe amorosa, mas também esta mãe de Jesus, que compreende aquelas que ainda não conseguiram construir o amor maior, o amor de dedicação ao filho que ela gerou. É a Mãe Santíssima, como nós dizemos, a mãe de todas as mães, e vamos dizer, a mãe de todas as mulheres. É a essa mãe que nós pedimos neste dia, neste momento, que ela nos abençoe a todos nós, embora ainda sejamos tão simples, tão ignorantes das leis de Jesus. Mas ela, compreendendo que aquele mestre veio para todos os sofredores e todos os ignorantes, acolhe a todos nós.
com o amor sublime que ela deposita em toda a nossa terra. Que as mães recebam a bênção de Maria Santíssima. Graças a Deus. Então, sensibilizados com essas expressões da Elisa, carinhosamente, a nossa homenagem do Lar Teresa a todas as mães encarnadas e que já estão no mundo espiritual. Então, Elisa, nós agradecemos o seu carinho, a sua disponibilidade, essa mensagem carinhosa, sempre disponível ao convite para esses temas especiais. Agradecemos também a todos que nos honraram com a atenção até agora. E renovamos o nosso convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Façamos, então, agora a nossa prece de encerramento para podermos fechar essa atividade com tanto carinho, com tanta emoção. Unamos nossos pensamentos e possamos dizer, ao término dessa atividade, Senhor, não temos como não elevar os pensamentos também à Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, como nos disse Elisa. Nesse momento de transição, quantas mães estão se separando fisicamente de seus filhos e não têm ainda o entendimento que a doutrina espírita nos faculta, que é um até breve. Que, embora estejam em dimensões diferenciadas, o sentimento continua a nos unir a todos. Esta bênção do Consolador prometido, Senhor, que nos enviaste, é nesse momento refrigério para nossas almas. E a nossa tarefa, que estamos dando seguimento, é levar essa mensagem de consolação, de esperança, de esclarecimento, para que todos sejamos timoratos, para vencermos essas dificuldades. Mas, em determinados momentos, nos sentimos combalidos pela dor, pela aflição, pela separação, e ressoa na acústica das nossas almas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Neste momento, te pedimos, Senhor, alivie o dor, o sofrimento, a aflição dessas almas, todas nós que passamos por esse transe atual. E que possamos, ao término do nosso trabalho também, agradecer essa proteção espiritual que nunca nos falta. A limitação é nossa em entrarmos em comunicação. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos inspirando, nos fortalecendo, para que possamos todos sairmos vencedores das nossas provas, que é essencial para o nosso crescimento. Com a tua permissão, com a permissão dos teus mensageiros, que dirigem-se da nossa casa. E, acima de tudo, de Deus, nosso Pai, que possamos dar como encerrado esse momento de meditação, de reflexão, de conhecimento e de entrelaçamento de almas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Queremos agradecer aos internautas que estiveram conectados conosco até agora e contamos novamente com vocês na nossa próxima segunda-feira, às 19 horas. Muita paz em todos os corações. Tomamos conhecimento de um novo quadro de Maria, a Mãe de Jesus, divulgado num programa da TV Record de São Paulo, com a presença de Francisco Cândido Xavier. Procuramos esse médium amigo para colher dele maiores esclarecimentos sobre a origem do mesmo. Contou-nos então Chico Xavier, no final da reunião pública do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 1984, que, com vistas à homenagem do Dia das Mães de 1984, o Espírito de Emmanuel ditou por ele um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avella, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista. Em nossa rápida entrevista, Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando de suas
visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, como, por exemplo, disse-nos ele, na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone do Amaral Pereira. E ao final do diálogo fraterno, atendendo o nosso pedido, Chico forneceu-nos o endereço do fotógrafo artista, para que pudéssemos entrevistá-lo oportunamente, podendo assim registrar mais algum detalhe do belo trabalho realizado. De fato, meses após essa entrevista, tivemos o prazer de conhecer o senhor Vicente Avella em seu próprio ateliê, há 30 anos localizado na rua Conselheiro Crispiniano, 343, segundo andar, na capital paulista, onde nos recebeu atenciosamente. Confirmando as informações do médium de Uberaba, ele apenas destacou que, de fato, não houve pintura, e sim um trabalho basicamente fotográfico, fruto de retoques sucessivos no retrato falado inicial, tudo sob a orientação mediúnica de Chico Xavier. Quando o senhor Vicente concluiu a tarefa com a arte final em pequena foto branco e preto, ele a ampliou bastante e coloriu-a com tinta a óleo, trabalho em que é perito, com experiência adquirida na época em que não havia filmes coloridos, e as fotos em preto e branco eram coloridas à mão, dando origem à tela que foi divulgada. Nesse encontro fraterno, também conhecemos o lindo quadro original à vista em parede de seu escritório. E ao despedirmos-nos, reconhecidos pela atenção, o parabenizamos por esse árduo e excelente trabalho, representando mais uma notícia da vida espiritual de Maria de Nazaré, que continua amparando com imenso amor a humanidade inteira. Está no Anuário Espírita de 1986.